cumprimentar a todos aqui, nas pessoas, na verdade, de alguns colegas aqui presentes, doutor Zé Carlos, doutor Ângelo, doutor Olívio, doutor Irandi, doutor Bruno Guilherme, meus colegas mais próximos, digamos assim, da advocacia criminal, e também cumprimentar aos que compõem a mesa e pela brilhante exposição a respeito do tema que fulgura entre nós como uma constelação distante ainda, e não como o sol que nos irradia como deveria ser. E eu queria trazer, já que a explanação inicial já foi soberba, já foi completa e profunda, mas queria comentar, na verdade, alguns detalhes. E talvez algumas dificuldades compartilhar. Deixa eu marcar meu tempo. Serei britânico. Pois bem, a investigação defensiva, de alguma maneira, se é que se pode extrair do artigo 5º, dentro das garantias constitucionais da defesa, a sua existência, de alguma maneira, então, ela existiu ou já existia desde a Constituição de 88. Se vocês pegarem os artigos que se escreveram logo depois do provimento 188, e quando indagados, os doutrinadores, eles diziam assim, olha, a gênese normativa que cria aí a necessidade, como também respalda o provimento 188, é o artigo 5º. De fato, podemos considerar assim, claro, de lá emanam todas as garantias da defesa, do ponto de vista passivo, como também do ponto de vista proativo. E é por isso mesmo que o interrogatório não pôde ser mais visto como apenas um meio de prova, mas sim também como um meio de defesa. É dizer, por meio do interrogatório, ele pode calar e o seu silêncio está a rebater a acusação, como ele também pode dizer, e das suas palavras, escavar elementos capazes de demover a tese acusatória. E imaginem só, se um acusado, ao ser interrogado, diz assim, é tão mentira o que estão falando de mim, que se vocês forem até a casa do fulano de tal e perguntarem se eu estava lá no dia dos fatos, ele poderá confirmar. Imagine que passou-se por toda a instrução, inquérito, e não foi feito isso. E o juiz se depara com essa informação. Ele tem a obrigação de reduzir o ato a diligências para fazer ouvir esta pessoa. Só que pode ter sido o caso de um advogado ter requerido a oitiva dessa pessoa lá em delegacia. Isso já aconteceu comigo. No início da minha advocacia, num dos meus primeiros júris, eu fiz isso. E o delegado disse o quê? Doutor, na minha forma de ver as coisas, eu não farei isso. Eu estava ali realizando uma espécie de investigação defensiva, porque eu requeri formalmente que fosse ouvida uma testemunha importante para o caso. Ele disse não. E ele fez isso baseado em quê? No nosso CPP, no artigo 14. E diz o seguinte, o ofendido, o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, mas aí aqui mora o problema, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então o provimento 188 veio rebater, veio modificar essa última expressão do artigo 14 do CPP para dizer, ora, se a juízo dele não for ouvida uma testemunha ou produzida uma prova pericial, se necessário for, eu mesma produzirei, porque eu não posso deixar a persecução criminal caminhar ao arrepio de uma evidência que se mostra ali tangível, palpável, alcançável, e que o delegado deixa de realizar apenas por um capricho, como foi o caso. Me lembro que
nessa situação, conseguir a absolvição do réu, porque na fase de arrolar as testemunhas para o júri, eu assim o fiz. Quando foi lá, não acharam a testemunha, o juiz então pediu para eu dar um novo endereço, consegui um novo endereço, ela foi achada e tudo mais. E assim, enfim, se ela tivesse morrido, acabou. Ou se tivesse viajado sem deixar rumo, nem, como diz minha mãe aqui no Maranhão, nem eira e nem beira. Ficaria difícil. E então, senhores, de fato, a investigação defensiva, ela precisa ser normatizada. Eu tenho para mim que vamos encontrar um debate muito difícil, porque quem tem o poder de investigação no Brasil ou em qualquer país é o Estado, e ele só o tem porque ele também, nesse poder de investigação, ele exerce poder de coação. Porque, por exemplo, uma testemunha intimada, não comparecendo por um motivo injustificado, pode ser conduzida. Ele também tem o poder de acessar dados que são constitucionalmente protegidos, coisas que o advogado também não tem. Acredito eu que se formatarmos, porém, essa investigação, em que pese ela ter uma densidade persecutória diferente da que o Estado terá, mas ela nos dará uma liberdade e uma segurança, poderíamos dizer assim, maior, para que, ao realizarmos isso, como de fato, por exemplo, nos Estados Unidos, isso já é comum, não sermos criminalizados, como é o que está acontecendo. E, para finalizar mesmo, eu queria trazer uma jurisprudência aqui recentíssima, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que uma investigação defensiva realizada por ocasião ali daquela fase do 479, em que juntou elementos antes do júri, até 3 dias antes do júri, o réu foi absolvido, e no recurso da acusação, a preliminar era de nulidade da apresentação dessa prova. Mas eu achei interessante que ele não poderia ter usado a nomenclatura de investigação defensiva no acórdão, porque ele apenas observou aquele prazo do 479 e ele poderia apenas, não, provas juntadas até ali. Mas o que o advogado juntou ali naquela ocasião? Uma reconstituição dos fatos realizado pela própria defesa. O Ministério Público poderia se opor, mas não fez dentro do prazo que lhe foi dado, porque ele foi cientificado da juntada da prova, nada fez, mas quando o réu foi absolvido, não, aí então estava errado a prova, etc. Enfim, jus esperneandi. Nesse caso aqui, portanto, a numeração do processo, eu não tenho ela completa aqui, mas ela é de 2019, tratou-se, o tribunal entendeu aquela diligência como investigação defensiva e manteve a absolvição. E creio eu tenho um processo em que também estou fazendo isso, indico aos colegas que porventura também queiram fazer reconstituição de casos, procurarem, hoje tem muitos, mas eu tenho uma pessoa lá em São Paulo que ela iniciou esse trabalho no Brasil, inclusive no Congresso da Abraquim, ela teve, lá em Florianópolis, o último, ela teve um stand próprio lá, que nós concedemos a ela, a Abraquim Nacional, e ela trabalha com isso, com reconstituição de lugares, de fatos, de condutas do local do crime. Ela faz tudo computadorizado, via de 3D. Isso é essencial para quem trabalha no júri. Uma coisa é você falar, outra coisa é você falar e mostrar no filme. Portanto, aqui, ainda em 2019, foi utilizado essa expressão investigação defensiva. Não há ainda uma normatização dentro do direito brasileiro, se assim podemos dizer. Mas a urgência do caso reclama e estaremos apostos para contribuir da melhor maneira possível. Muito obrigado.